Olá, eu me chamo Andresa e irei apresentar meu projeto Funcionalidades e Vulnerabilidades da Bahia, da Praia de Embaçaí, litoral norte da Bahia, o que mudou com a pandemia do Covid-19. Primeiramente, os ambientes costeiros eles são cada vez mais solicitados pelos serviços e funções, principalmente a praias arenosas. O uso intenso desse ambiente ele pode resultar em uma perda da qualidade e o comprometimento das funções de proteção, hábitat e uso recreativo e humano. Alguns fatores interferem na função recreativa, exemplo do balanço sedimentar, que quando negativo pode aí, diminuir a capacidade de acomodação dos usuários e a qualidade recreacional, e esse processo ele é acelerado pela ocupação do litoral, principalmente com a retirada da vegetação e alteração da morfologia de bermas e dunas frontais. A poluição costeira também é um desses fatores que interfere, devido à falta de saneamento, aliada à presença de resíduos sólidos, que pode estar gerando aí danos ambientais, ecológicos, sociais, econômicos e de saúde pública. O Covid-19, ele tem, com as medidas de distanciamento social, diminuído o uso das praias, e isso tem acarretado uma severa diminuição na quantidade de resíduos sólidos presentes nesse ambiente. É uma doença recente, poucos estudos ainda foram desenvolvidos para ver a influência no meio ambiente, mas é fundamental que a gente compreenda essas possíveis mudanças a fim de, provavelmente no futuro, usar de forma mais sustentável esses ambientes. O objetivo do trabalho é entender a dinâmica costeira e o uso antropogênico condicionam aí as funcionalidades e vulnerabilidades da praia de Embaçaí e as possíveis mudanças em decorrência aí da Covid-19. A área de estudo é a região da praia de Embaçaí, que tem 6 quilômetros de extensão, está localizada no município de Mata de São João e é um importante destino turístico do estado. Apresenta uma temperatura média de 24 graus Celsius, com ciclo de maré semidiurno e estágio morfodinâmico intermediário. Quanto aos materiais e métodos para a dinâmica costeira, foi feita a modelagem de ondas, correntes e transporte sedimentar através do Sistema de Modelagem Costeira, SMC Brasil, e a avaliação da vulnerabilidade foi a partir da análise da vulnerabilidade à erosão costeira e à poluição. Quando a vulnerabilidade à erosão costeira, foi observada a susceptibilidade à erosão costeira a partir de seus indicadores, assim como o nível de ocupação foi obtido a partir de seus indicadores. E a partir daí a gente pôde observar com a relação entre o nível de ocupação e a susceptibilidade à erosão, quais foram os índices de vulnerabilidade à erosão, seguido de 1, vulnerabilidade desprezível, até 5, vulnerabilidade muito elevada. Não foi inserido nessa matriz a qualidade da água, quando a gente foi ver a questão da análise da vulnerabilidade à poluição, porque só havia 2 pontos de coletas, então não era tão representativo. Foi feito o quê? Uma identificação e quantificação dos resíduos no que se refere à vulnerabilidade à poluição. Foram feitos ao norte e ao sul do Rio Embaçaí e na praia ali do condomínio Reserva de Embaçaí. Esses foram os locais com maior concentração de usuários. Então, foram feitos transectos, um transecto de 300 metros de comprimento, com a extensão de toda a faixa arenosa e foram contabilizados todos os resíduos ali presentes. A análise de vulnerabilidade à poluição. No que se refere à poluição por resíduos sólidos, usou indicadores, a densidade desses resíduos por área e o nível do uso. Então, quanto a áreas tem disponível a cada usuário. E a partir desses dois, do nível de uso e da susceptibilidade à poluição, observou-se a vulnerabilidade à poluição, desde 1, vulnerabilidade desprezível, até 5, vulnerabilidade muito elevada. Quanto à funcionalidade praial, foi avaliada, considerada as condições atuais de função, tanto de proteção, quanto de habitat, quanto recreação, sendo que na função de recreação, a gente usou alguns indicadores para a qualidade geoambiental e alguns indicadores para a qualidade de infraestrutura. Quanto às alterações da pandemia de Covid, a gente está avaliando a partir de observações em campo e aplicações de questionários de percepção dos banhistas. Então, os resultados esperados são traçar um panorama da dinâmica costeira local, compreender o uso antropogênico, como ele interfere na funcionalidade e vulnerabilidade da praia de Embaçaí, e também verificar as possíveis mudanças aí da questão da pandemia na região.
Meu nome é Milena Neivino, eu sou oceanógrafa formada pela UFBA e especialista em gerenciamento de ambientes costeiros. Atualmente sou mestranda no programa de pós-graduação em Geologia, que é financiado pelo CNPq e pela CAPES, e estou vinculada ao Laboratório de Estudos Costeiros da UFBA e sob a orientação do professor Dr. José Maria Landim. Sobre minha pesquisa de tema Dinâmica das desembocaduras dos canais de maré e suas implicações para linhas de costa. As desembocaduras dos canais de marés são aberturas ao longo das barreiras arenosas que permitem a entrada e a saída das marés. Geralmente, existem deltas de maré vazante no lado do oceano e um delta de maré enchente dentro da baía. As desembocaduras dos canais de marés são ambientes extremamente dinâmicos e geralmente nos ditam os padrões de erosão e progradação da linha de costa. Erosão se estabelece quando há perda de sedimento da praia e a progradação se estabelece quando há ganho de sedimento na praia. Então, as maiores mudanças na linha de costa elas ocorrem geralmente nas vizinhanças desses canais de marés. No estado da Bahia, o trecho com maior concentração de desembocaduras de canais de maré está entre a foz do rio Jequitinhonha e a cidade de Una. Essas desembocaduras de canais de maré elas apresentam graus de mobilidade diferentes e podem desencadear também prejuízos econômicos de diferentes magnitudes. O principal objetivo de minha pesquisa é entender a dinâmica associada à desembocadura desses canais de maré e suas implicações na erosão da linha de costa nesse trecho. Eu utilizo imagens de satélite, onde eu consigo acompanhar a evolução da linha de costa, a evolução e migração dos bancos arenosos e também a migração desses canais de maré ao longo do tempo. As áreas que estão traçadas em vermelho são áreas onde houveram erosão da linha de costa, ou seja, onde a praia recuou, e as áreas traçadas em verde são as áreas onde houveram progradação da linha de costa, ou seja, onde a praia cresceu ao longo dos últimos 30 anos. O trabalho de campo consistiu em fazer filmagens aéreas com drone para registrar a dinâmica nesses ambientes. Toda essa areia é móvel e pode ser carregada pelas marés, tanto para dentro e ou para fora do canal, como também pode ser distribuído ao longo das praias. Também aspectos importantes na investigação, como por exemplo o sentido de crescimento do pontal arenoso, porque além de dizer a direção, o sentido da corrente de deriva litorânea, pode dizer para a gente também o quanto de areia fica retido de um lado do canal e não consegue passar para o outro lado. Se essa areia fica retida de um lado do canal, isso significa dizer que há um déficit de sedimento do outro lado do canal e, consequentemente, estabelece um processo de erosão da praia do outro lado do canal. Do gerenciamento costeiro, essa pesquisa contribui na tomada de decisões no gerenciamento dessas áreas impactadas por essa dinâmica. Uma vez que o gerenciamento costeiro é eficiente, ele requer primeiro uma compreensão dos processos, para então depois se produzir um plano de gerenciamento, um plano de implantação de empreendimentos e de ocupação dessas áreas. Assim, o desenvolvimento dessa pesquisa é fundamental para obter informações que vão auxiliar os órgãos competentes no planejamento e a tomar decisões sobre a ocupação dessas áreas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser alguma informação, é só me escrever no e-mail que vai aparecer aí na tela. E eu quero agradecer por você ter assistido o meu vídeo até agora. Muito obrigada! Olá, eu sou Rogério Lapa, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geologia Marinha Costeira e Sedimentar da Universidade Federal da Bahia, e venho apresentar o trabalho Mapeamento de terraços carbonáticos na plataforma continental rasa da região norte da foz do Rio São Francisco, através de sensoriamento remoto, e tenho como orientador o
professor Dr. Rui Kenji Papa de Kikuchi e apoio do Laboratório de Recifes de Corais e Mudanças Globais RECOR, INCT Ambientes Tropicais e a CAPES. Salvador, 2020. Fazendo uma breve introdução da importância do porquê estamos estudando os terraços carbonáticos, é essencial saber que esses ambientes eles oferecem relevantes serviços ecossistêmicos à sociedade. Nessas fotos ao lado se pode verificar alguns exemplos desses serviços. Na primeira foto do lado superior esquerdo pode-se ver a frota de barcos da região de Pontal do Peba, que explora os recursos pesqueiros da região. Na direita superior a gente vê recifes costeiros que protegem a linha de costa contra processos erosivos. Também a parte de pesquisa, mostrados aqui como serviços ecossistêmicos de regulação, além de serviços culturais que podem ser mostrados na última foto do lado direito inferior, que são a parte de turismo ecológico, esportes aquáticos e outros. O trabalho tem como área de estudo a plataforma continental rasa, localizado a norte da foz do Rio São Francisco. É uma região aproximadamente ali frontal à praia de Pontal do Peba e se estende lateralmente até a localidade de Feliz Deserto. Já para dentro da plataforma, ele vai desde a linha de costa até aproximadamente 20 quilômetros. O polígono marcado no mapa representa a área de estudo e coincide com a área da carta textural da CPRM. O trabalho tem como objetivo geral realizar um mapeamento dos terraços carbonáticos da plataforma continental interna rasa da região norte do delta do Rio São Francisco e objetivos específicos: descrever a geomorfologia das construções carbonáticas, terraços e recifes submersos, classificar faciologicamente, através de dados espectrais, os recifes em diferentes profundidades e avaliar a execuibilidade do método para mapeamento de feições carbonáticas até uma profundidade aproximada de 20 metros. Após o tratamento dos dados, comparar os resultados com a carta textural geomorfológica da região de Piaçabuçu fornecida pela CPRM do Brasil. Como metodologia, serão obtidas imagens de sensores específicos de 4 diferentes satélites e o que se espera são cenas livres, mosaicos de várias cenas e várias composições de cores, alta resolução nas imagens entre 10 e 30 metros, com possibilidade de fusão digital dessas imagens, imagens precisas e corrigidas de distorções e também imagens com correções de efeitos atmosféricos, para a obtenção de um produto final de qualidade. A aquisição das imagens não gera nenhum tipo de custo ao projeto. Elas serão baixadas da plataforma GLOVES e Earth Explorer da Sociedade de Geologia Norte-Americana e da plataforma DGI do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Para o tratamento de imagens serão utilizados os softwares livres QGIS e SNAP, que é da plataforma Sentinel, e serão realizados também cálculos matemáticos para que sejam tratados a filtros passa alta, para o aperfeiçoamento das imagens. Como resultado, o que se espera é poder elaborar um método execuível de composição e tratamento de dados orbitais que possibilite filtrar a interferência da lâmina d'água na identificação das feições carbonáticas até uma profundidade aproximada de 20 metros e também poder entregar um produto compatível em resultado com a carta textural e geomorfológica do Programa Mar, Zona Costeira e Antártica da CPRM. Eu agradeço a atenção e volto a mencionar que esse projeto ele tem apoio do RECOR, Laboratório de Recifes de Corais e Mudanças Globais, do INCT Ambientes Tropicais 2 e da CAPES no fornecimento da bolsa de mestrado.
Trabalha sobre a análise histórica do comportamento da linha de costa associada à desembocadura do rio Jequitinhonha, apresentado por Bárbara Savina Silva Santos e orientado por José Maria Landim Domingues. As linhas de costa são ambientes extremamente instáveis e devido às alterações das ações naturais e antrópicas. Associadas às desembocaduras fluviais, essas linhas de costa são passíveis de serem influenciadas e modificadas por funções climáticas, meteorológicas e principalmente oceanográficas. O mapeamento e entendimento desses processos podem auxiliar no mapeamento e monitoramento das linhas de costas. Aqui está um mapa da localização da área de estudo, que fica na planície costeira do rio Jequitinhonha, entre os municípios de Belmonte e Canavieiras. O que é o estudo e por quê? Bom, esse estudo é sobre o comportamento da linha de costa. E por que estudar? Porque eu sempre morei em uma cidade litorânea que sofreu e ainda sofre com problemas de erosão. Quando eu estava fazendo graduação em Geografia, com uma disciplina chamada Oceanografia, me interessei pelos estudos de zona costeira e descobri que seria possível compreender de forma técnica o que estava ocorrendo na minha comunidade e, a partir disso, poder dar algumas respostas sobre o assunto, sobre a erosão que estava ocorrendo. O objetivo geral é avaliar e quantificar em período histórico a variação da geometria da linha de costa associada à desembocadura do rio Jequitinhonha e sua formação deltaica, identificando os episódios de progradação e retrogradação. Objetivos específicos são analisar o aporte fluvial, mapear os pontos de erosão, identificar os padrões da desembocadura fluvial em momentos de cheia e momentos de seca. Foram utilizados dados de vazão líquida concedidos pelo Hidroweb e utilizou-se a estação Jacinto, já que essa estação possuía uma série histórica maior e mais consistente de dados. Os dados, então, depois foram tratados e manipulados através do Excel para extrair o hidrograma e a vazão média anual. Bom, após isso foram escolhidas imagens de satélites da área de estudo já referenciadas e para desenhar a linha de costa foi utilizado um indicador proposto por Boak e Turner, que foi a interface área seca, área molhada, área úmida. Após isso foi estabelecida a linha de base, que é estabelecida adjacente à série de linhas de costas pretéritas, para posteriormente calcular a taxa de variação da linha de costa através do DSAS. E, por último, analisar a variação da linha de costa, identificando a erosão, acreção e estabilidade. Os dados do hidrograma e da vazão média anual apontam substancial vazão do rio Jequitinhonha e da intensidade de suas cheias, sendo que a última grande cheia ocorreu em 1989, com 8.996 metros cúbicos por segundo, e a vazão média anual para o mesmo ano foi de 431 metros cúbicos por segundo. A última cheia, a grande cheia, ocorreu em 1992 e, após isso, demonstrou-se que o rio se comporta... Após essas cheias, a tendência do comportamento do rio foi de diminuição significativa de sua vazão e das intensidades de sua cheia. Essa imagem apresenta as linhas de costas que foram utilizadas para extrair as taxas de variação de linhas de costas pelo DSAS. O NSM é o movimento restante da linha de costa e apresenta uma distância em metros entre a linha de costa mais antiga e a mais nova. E como resultado tem que a sul, o estado de progradação máxima é de 209,55 metros, a norte a acreção de 224,87 metros e na desembocadura a erosão de 967,04 metros. A taxa de ponto extremo, que é o EPR, apresenta uma taxa de variação em metros por ano e considera a linha de costa mais antiga e a mais recente, sem considerar as datas intermediárias. E deu-se que a sul a variação é de 5,24 metros por ano, a norte variação de 5,63 metros por ano e na desembocadura uma erosão de 88,19 metros por ano. Esse slide corrobora com os resultados do NSM e do IPR, informando que a zona de retrogradação está
imediatamente após a desembocadura, se estendendo ao longo da cidade de Belmonte. E a sua zona de progradação se encontra na porção mais a sul e mais a norte da desembocadura. Bom, a importância social da pesquisa. Problemas com erosão acontecem ao longo das zonas costeiras ao redor do mundo e no Brasil não seria diferente. A cidade de Belmonte, localizada na desembocadura do rio, nos últimos 35 anos vem sofrendo com esse problema, já que a desembocadura é extremamente instável e mutável. Portanto, descobrir as causas e possíveis soluções para isso será de extrema importância, pois a população está sofrendo recorrente com a perda de seus bens e, além disso, podem perder aos poucos parte de sua história e identidade cultural. Esse trabalho trará respostas para que a população possa reivindicar seus direitos junto aos órgãos públicos e para que providências sejam tomadas e não mais sofram com isso, ou que ao menos possam minimizar os danos causados pela erosão. Olá, tudo bem? Eu me chamo Enéas Barbosa, sou aluno do mestrado em Geologia da Universidade Federal da Bahia. Minha área de concentração é a Geologia Marinha, Costeira e Sedimentar, e nos próximos minutos vou falar um pouco sobre o trabalho que desenvolvo orientado pelo professor Dr. Ricardo Piazza Meirelles, intitulado Caracterização dos processos de balanço sedimentar e deriva litorânea presentes na praia de Itacimirim, em Camaçari, na Bahia. Estima-se que entre 40% e 60% da população mundial esteja concentrada numa faixa de 100 km da linha de costa. É evidente que toda essa expansão urbana tem trazido consigo uma série de conflitos, desafios sociais, econômicos e ambientais. Infelizmente, esse adensamento populacional, na grande maioria das vezes, não possui um planejamento voltado para a dinâmica costeira, e as consequências muitas vezes são bastante desagradáveis. A linha de costa se comporta como um sistema ambiental instável, em função de uma série de processos geológicos, oceanográficos, meteorológicos à costa submetida. O regime da zona de arrementação varia temporalmente com o clima de ondas. A fonte de sedimento, declividade, largura, a batimetria, a orientação da costa, tudo isso vai influenciar diretamente na abundância e no tipo de sedimento que vai compor o sistema praial. Essa interação entre o material formador das praias e a energia proveniente dos ventos, ondas e correntes determinarão as características morfodinâmicas e o desenho da linha de costa. Somente observando o ambiente costeiro de uma forma holística, interdisciplinar, conseguimos relacionar todas as variáveis presentes no ambiente dentro das mais variadas escalas espaciais e temporais, e ver a resposta desse conjunto dentro da mecânica de causa e efeito, as mudanças naturais ou antrópicas nesse ambiente, é que poderemos prever os seus efeitos e nortear a melhor tomada de decisão. Mas exatamente aí está a dificuldade. Além da quantidade de variáveis a serem equacionadas, identificar quais delas estejam relacionadas a um determinado efeito é o grande desafio para os pesquisadores. O povoado de Itacimirim está situado no município de Camaçari e é delimitado pela BA-099, a Praia de Guarajuba e o Rio Pojuca, fazendo fronteira com o município vizinho Mata de São João, mais precisamente com a Praia do Forte. Camaçari é delimitada em sua parte mais continental pelos depósitos semi-consolidados da formação Barreiras, e sua região costeira é representada pelos terraços marinhos holocênicos e pleistocênicos. Na faixa litorânea, são encontrados solos sílico-argilosos ácidos, representando uma baixa fertilidade natural e se caracterizando pela excessiva porosidade e permeabilidade suscetíveis à erosão. O regime de marés é semidiurno, com as marés que na Cisígia alcançam uma amplitude média de 2,8 metros. As correntes oceânicas na região variam em velocidade e direção ao longo do ano. De novembro a fevereiro, possuem direção nordeste, e de março a abril, norte-nordeste. Entre os meses de maio a junho, ocorrem correntes de leste-nordeste. O sedimento siliciclástico presente na praia de Itacimirim tem duas fontes principais. O sedimento relíquia, resultante da erosão dos depósitos da formação Barreiras, acumulados na plataforma durante a regressão pré-holocênica, e o sedimento proveniente de aportes pluviais, transportados ao longo da costa. Entender os processos morfodinâmicos presentes na região, além de mitigar os riscos costeiros aos banhistas, com a determinação de pontos de guarda-vidas e instalação de equipamentos recreativos ao longo da praia, apoiará o planejamento da ocupação ao longo da linha de costa. Assim, tentando contribuir no entendimento de como os processos morfodinâmicos afetam a estabilidade da linha de costa e balanço sedimentar, as perguntas que se pretende responder ao final desse trabalho são: quais são as direções predominantes de atuação dos campos de vento e ondas na praia de Itacimirim? Quais são os padrões granulométricos existentes na praia de Itacimirim? Quais são os volumes de areia transportados na praia durante o período de estudo? E verificar a existência de uma migração lateral de sedimentos entre os trechos de praia. Das atividades de campo, foram compreendidas a setorização da praia e a implantação de 7 balizas em pontos georreferenciados. Mensalmente, nesses pontos, durante as marés de Cisígia, foram feitas visitas ao campo para coleta de dados para a construção dos perfis de praia e coleta das amostras superficiais de sedimento em pontos pré-determinados ao longo do perfil para os ensaios de laboratório. No laboratório, os perfis de praia foram construídos e, a partir dos seus resultados, calculadas a quantidade de sedimento transportado. Infelizmente, por conta da pandemia e as restrições por ela causada, ainda não foi possível realizar os ensaios de granulometria para o cruzamento dos resultados com os dados de vento e onda fornecidos pela DCP, fundeado na isóbata de 33 metros da Praia do Forte. No escritório,
São realizadas as análises dos resultados laboratoriais, como a determinação do clima de ondas, a análise do balanço sedimentar, a busca de padrões de dispersão do sedimento e a determinação das feições da linha de costa. A seguir, estão os perfis de praia construídos entre março de 2019 e fevereiro de 2020 em cada um dos pontos de controle e os resultados preliminares obtidos em função do seu balanço sedimentar. Observando os perfis, é possível enxergar a dinamicidade do sistema e sua grande variabilidade ao longo do espaço do período estudado. A transição é marcada pela mudança do perfil de verão, quando este tende a se tornar mais sujeito à erosão. A grande taxa de erosão presente no PC7 pode ser atribuída à proximidade do ponto com a foz do rio Pojuca, que com a expressiva contribuição dos eventos meteorológicos ocorridos, acaba inserido numa zona de maior turbulência por conta das correntes gravitacionais, do aumento do nível de maré e do clima de ondas causado pela ocorrência desses eventos meteorológicos. A variação dos volumes identificados nos pontos de controle sugere que o transporte de sedimentos está ocorrendo no sentido do PC7 para o PC1. A ideia dessa direção preferencial no sentido nordeste-sudoeste é corroborada pelo trabalho de outros pesquisadores. Entretanto, devido à morfologia recifal existente ao longo da praia, essa afirmação deve ser vista com algumas ressalvas, necessitando de controles por períodos mais longos e a utilização de imagens por satélite para que sejam identificadas eventuais células de transporte ao longo da plataforma continental ou de aprisionamento de sedimento ao longo dos trechos embaiados. Um forte abraço e até a próxima! Olá, eu sou Rafael Fonseca Ribeiro. Vou apresentar meu trabalho intitulado Estoque sedimentar na barragem de São Bradinho e sua influência sobre a erosão costeira do Delta de São Francisco. Meu orientador é o professor José Maria Landim Domingues. Bom, nas últimas décadas, pesquisadores de todo o mundo vêm tentando entender as consequências das construções de grandes barramentos aos sistemas fluviais. Busca-se compreender o impacto que essas barragens têm sobre o regime hidrossedimentológico dos rios, como também os processos de assoreamento nesses próprios reservatórios, os quais comprometem a vida útil dessas estruturas. Processos de erosão costeira também são relacionados à construção desses barramentos e é alvo de grandes pesquisadores também. Bom, o Rio São Francisco, um dos mais importantes rios da América do Sul, ele se tornou objeto de estudo devido aos impactos sofridos nas últimas décadas e muitos desses impactos relacionados a construções de barragens. Pode-se destacar a retenção de sedimentos e nutrientes, diminuição da vazão do rio e processos erosivos na zona costeira. A regularização da vazão teve início a partir de 1953 com a construção da barragem de Três Marias, mas o maior impacto se deu em 79 após a construção da barragem de Sobradinho, que é a maior barragem ao longo da bacia de São Francisco. Então, aqui a barragem de Sobradinho é a área de estudo. Essa barragem é considerada o maior lago artificial do mundo, com 320 km de extensão, uma área de espelho d'água em torno de 4.214 km². Ela está situada no médio curso da bacia de São Francisco, na região norte do estado da Bahia. Dos impactos que já sabe que essa barragem da construção de Sobradinho gerou no baixo curso de São Francisco, destaques, a interrupção do ciclo natural das cheias, a diminuição do volume de água no canal principal e a retenção de sedimentos. Então, mesmo apesar de vários estudos já tentarem avaliar os impactos dos barramentos ao longo do Rio São Francisco, nenhum ainda mensurou o volume de sedimentos estocados nas barragens. E sendo Sobradinho a maior barragem ao longo de toda a bacia de São Francisco, você ter o conhecimento do volume de sedimento estocado pode ser de grande valia para ter o conhecimento real do impacto que essas barragens têm sobre essas modificações no sistema hidrossedimentológico do São Francisco e processos erosivos na zona costeira. Então, o objetivo do trabalho é entender os efeitos que a barragem de Sobradinho teve sobre as mudanças hidrossedimentológicas do Rio São Francisco. Também quantificar em volume a quantidade de sedimento retido na barragem de Sobradinho após sua construção, verificar as modificações dos processos sedimentares, formas de leito, ocorrentes devido ao represamento, e analisar os impactos de tais resultados sobre os processos erosivos ocorrentes na foz do Rio São Francisco. Para tal, vamos fazer uso de fontes acústicas, fonte sísmica de subsuperfície, utilizaremos fonte tipo chip e boomer, vamos utilizar o sonar de varredura lateral, que nos possibilita ter uma visualização em planta do fundo do lago, e fazer utilização de testemunhos para auxiliar na interpretação sísmica. Então, com tais resultados, aqui está um exemplo de
a imagem de sinal de varredura lateral, aqui de chip, da fonte tipo chip, e aqui um testemunho. A gente pode entender como esse sedimento se comporta dentro do reservatório, discriminar diferentes pacotes sedimentares, calcular o volume desses diferentes pacotes sedimentares depositados e relacionar qual é o pacote sedimentar referente após a construção da barragem. Também observar o direcionamento de transporte e formas de leito criadas dentro da represa. Bom, Sobradinho desempenha um importante papel socioeconômico para a região nordeste do Brasil. Além da geração de energia e abastecimento de água, ela também é muito importante para comunidades pesqueiras da região que vivem ao entorno da barragem. Então, você ter o maior conhecimento dos processos que estão ocorrendo dentro da barragem, processos sedimentológicos, ter o maior conhecimento do volume de sedimento que está se depositando na barragem, pode auxiliar em tomada de decisões de manejo da própria barragem e assim aumentar a expectativa de vida da barragem, além de você também possibilitar um maior entendimento do impacto que essa barragem causa no baixo curso e na zona costeira, e assim auxiliar também a tomada de decisões futuras para mitigar ou minimizar esses impactos de barragem, de barramento em erosão costeira, por exemplo, né? Então é isso, muito obrigado. Boa noite, meu nome é Sheila Bonfim de Jesus, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Geologia da UFBA. Vou apresentar um projeto do doutorado. O meu projeto está intitulado Validação do Método de Análise Ambiental da Clorofila A do estuário do Rio Serinhaém, Bahia, Brasil, utilizando sensoramento remoto. O meu orientador é o professor Dr. Doriedson Ferreira Gomes. A região sul da Bahia, ela tem como característica, né, o bioma de Mata Atlântica. Esse bioma de Mata Atlântica é considerado um dos hotspots centro de endemismo, onde apresentam espécies que só tem ali. Então, infelizmente, menos de 8% de sua extensão é original. Então, uma área bastante degradada, porém, apresentam unidades de conservações e áreas protegidas como mecanismo de proteção desse bioma. O sensoramento remoto, ele traz a possibilidade, ou oferece imagens com um máximo de detalhamentos de forma rápida e eficiente e facilita a identificação da qualidade da água, principalmente através do parâmetro clorofilar, né? Então, do pigmento das algas. Então, os sistemas de sensores ópticos levam em conta as características espectrais do pigmento e demais componentes da água e facilita, então, essa leitura para que com o sensoramento remoto, com as imagens, a gente consiga identificar, então, os teores de clorofila. E isso é importante porque a demanda socioeconômica, né, de impactos ambientais nesses ambientes tem se prolongado. Então, os diferentes usos trazem diferentes graus de impacto. E mensurar isso é de fundamental importância, principalmente porque se trata de um estuário onde é uma zona de transição com características físicas e biológicas particulares. Então, identificar esse grau de eutrofia é muito importante para o ambiente e para o homem. A clorofila A, então, presente na biomassa, né, fitoplânctônica, nas algas, ela é muito importante para indicar esse grau de eutrofização. Então, existem diferentes índices também, presenças de diferentes índices que indicam e fornecem esses graus de eutrofia e utilizam a clorofila A. Isso. O objetivo geral, então, do trabalho é a validação do método de análise ambiental da clorofila A nas águas do estuário do Rio Serinhaém, Bahia, Brasil, utilizando sensoramento remoto. Esses, então, são os objetivos específicos.
E aqui, então, nós temos o materiais e métodos, um diário de estudo. Eu consigo retratar aqui nesse mapa o estuário aqui do Serinhaém, aqui em Tuberá. Aqui temos a barra de Serinhaém, tá vendo? Então, aqui, esse estuário é o estuário onde é o objeto de estudo, que está inserido nessa APA. Em verde, a gente consegue ver aqui essa delimitação da APA para atingir. O estuário Serinhaém, ele está na bacia hidrográfica do Recôncavo Sul, deságua no Oceano Atlântico. Ele está na subbacia do Rio Mariana e deságua no Oceano Atlântico, né, na Baía de Camamu, que vai para o Oceano Atlântico. O estuário do Rio Serinhaém possui uma área total de 106 quilômetros quadrados, onde 48% é constituído por manguezal. Quanto aos fatores climáticos, de agosto a outubro tem uma menor pluviosidade, de março a junho uma maior pluviosidade, caracterizado então por clima tropical úmido, com temperaturas de 21 a 25 graus centígrados. Faremos então a análise da clorofila A in situ, né, seguindo os standard métodos e o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, da CETESB. Faremos, então, a delimitação da zona fótica através do uso do disco de SEC, importante para saber a influência da propagação dessa luz e a ocorrência do fitoplâncton. E através do satélite Landsat, né, e das assinaturas espectrais obtidas através do software DRISE, a gente vai conseguir fazer essa comparação, essa análise. Bom, como resultados esperados, é claro que obter o estado trófico dessa água, né, validar esse método comparativo dos dados in situ e dos dados de censuramento remoto, possibilitar, né, a formulação aí desse mapa desse comportamento da clorofila, permite que órgãos governamentais e instituições particulares obtenham esses dados a longa distância, né, e fornecer à comunidade local a situação atual e futura das condições de qualidade da água. É muito importante para que a comunidade local conheça sobre a qualidade da água, de onde eles sobrevivem, né, de onde eles pescam, de onde eles buscam seus recursos, sua sobrevivência, possibilitar o conhecimento dessa comunidade, né, então, desse estudo, promovendo palestras, mobilização social, permitir que essa comunidade local atual e futura tenham também conhecimento da qualidade da água, tanto agora, no momento do estudo, quanto posterior, e mobilizar essa comunidade quanto à importância da preservação e conservação desse corpo hídrico e como eles podem ajudar. É isso. Muito obrigada. Bom dia, me chamo Marcela Soares Ala, sou orientanda de doutorado do professor José Maria Landim Domingues, no programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal da Bahia, e o meu projeto de dissertação é sobre a evolução quaternária de um vale ciso em uma margem continental estreita e rasa, o caso do Vale Inciso da Lagoa Encantada. Minha área de estudo está inserida no litoral do estado da Bahia, nas proximidades do município de Ilhéus. A gente pode ver a delimitação do nosso Vale Inciso na linha pontilhada em vermelho, em que abrange tanto a porção continental como também a porção submersa, né, marcado pela plataforma continental. E ele se encontra conectado com o cânion de Almada a partir de um ravinamento cada vez mais estreito e afunilado, com comportamento meandrante, como a gente pode ver na plataforma externa. O embasamento desse Vale Inciso é marcado pelo Crato São Francisco, em que apresenta um forte controle estrutural proporcionado pela zona de cisalhamento Itabuna e Itaju da Colônia, pertencente a esse embasamento, que é formado por rochas paleoproterozoicas de alto grau metamórfico. O Vale Inciso, ele se formou também, ele preferencialmente se instalou sobre as rochas sedimentares da bacia sedimentar de Almada, de idade cretácea, que praticamente corresponde
ao todo o substrato do Vale Inciso. Aqui nós temos a distribuição das principais linhas sísmicas adquiridas e das imagens sonares de varredura lateral ao longo da plataforma continental do Vale Inciso, e temos os furos de sondagem SPT que foram realizadas na planície quaternária desse Vale Inciso, em que elas serviram para as datações e também para descrições sedimentológicas. Também foram utilizadas interpretações de fotografias aéreas e imagens satélites. Importante dizer que esse trabalho ele se diferencia dos demais, visto como a gente tentou integrar, apresentar a evolução quaternária desse Vale Inciso de uma forma bem integrada, onde a maioria dos trabalhos, os estudos, tendem apenas a se concentrar em uma região ou submersa ou emersa. Já nós queríamos fazer um diferencial, então tivemos várias campanhas e estamos tentando fazer essa interpretação de forma bem integralizada. Como resultados, nós temos aqui as principais descrições sedimentológicas da porção emersa do vale, em que a gente definiu as principais faces sedimentares, como também fizemos as datações, em que nós temos aqui a partir das amostras de conchas, de foraminíferos, e na porção submersa as imagens acústicas serviram para interpretações de unidades deposicionais, em que foi possível identificar o embasamento, as principais horizontes estratigráficos, como também terraços marinhos esculpidos, e também as unidades deposicionais, como a gente pode ver. Como a gente tem uma boa transparência acústica nas imagens de subfundo, a gente interpreta que boa parte desse preenchimento do Vale Inciso na porção submersa ele é formado por uma composição essencialmente lamosa. Então, como a gente pode ver aqui na área da plataforma continental, o que está em azul seria as faces que teriam um padrão um caráter mais lamoso. Então, boa parte do depósito dele é totalmente lamoso. Já as partes que bordejam ele, que são formadas por terraços, eles apresentam uma característica marcada mais por sedimentos cascalhosos e que estão bem marcados por um terraço abrasivo, um terraço de substrato mais duro. A gente conseguiu fazer um mapeamento dos principais terraços marinhos, e aqui a gente tem uma distribuição dos terraços que eles apresentam sem preenchimento sedimentar acima deles. E a partir da integração desses dados, a gente começou a começar a estabelecer alguns limites temporais, se baseando em uma curva de nível estático para delimitar as principais unidades deposicionais e tentar integralizar tanto as faces sedimentares mapeadas na porção emersa, como também as unidades deposicionais mapeadas na porção submersa. E a gente conseguiu definir esses 3 eventos principais, né, que foi a penúltima transgressão marinha, que foi marcada por depósitos de lamas plataformais e terraços arenosos de idade pleistocênica, e o último máximo glacial, que é marcado praticamente pela escavação da plataforma continental, o desenvolvimento dos principais vales incisos, basicamente que estabeleceu o depocentro, né, criou o espaço de acomodação do Vale Inciso. E conforme foi tendo a transgressão marinha, que uma curva de variação do nível do mar marca a última transgressão marinha, que começou a ocorrer, você começou a criar espaço de acomodação que foi preenchido, né? Então você permitiu o preenchimento desse Vale Inciso. Com isso a gente conseguiu definir o principal preenchimento dele, como seria a evolução, tanto integrar o que a gente foi encontrado as faces sedimentares da porção emersa, como também na porção submersa. Esse trabalho ele vai ajudar não só a história evolutiva a contar, vai ser importante não só para a academia, como também para ajudar a ter um conhecimento melhor do substrato plataformal dessa próxima região metropolitana de Ilhéus, que existem várias atividades desempenhadas ali, como também para a gestão marinha futura. E obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Ana Clara,
Esse é meu trabalho intitulado A Plataforma Continental Externa e o Talude Superior em frente a Salvador, Baía de Todos os Santos, sob a orientação do professor José Maria Landim Domingues. Bom, queiros submarinos são importantes feições na transferência de sedimentos para regiões profundas. Sua origem está relacionada à ação erosiva de correntes de turbidez, além de outros movimentos de massas, como os geohazards. Neste contexto, próximo a Salvador, está situado um dos maiores cânions submarinos brasileiros, o Cânion de Salvador. Ele deita na costa e, apesar da sua proximidade, poucos trabalhos foram feitos sobre essa feição. O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo estratigráfico na região da cabeceira do cânion a partir da aplicação da sísmica de alta resolução. Bom, foram adquiridas cerca de 100 km de linhas sísmicas com a fonte Spark e os dados foram tratados no software SonarWiz e MDPS, onde foi analisada a arquitetura deposicional dos sedimentos acumulados na cabeceira do cânion, a fim de compreender a evolução desse ambiente. Como principais resultados, nós temos que a morfologia do cânion demonstra que este identa na plataforma até praticamente sua linha de costa, onde este alcança cerca de 20 km de largura. E foram identificados 5 principais tipos de depósitos, associados a diferentes estágios de inundação na plataforma continental. Cunhas de sedimentos em forma de ambiente raso, canais e meandros abandonados, depósitos semipelágicos, movimentos de massa e recifes de bordas. Nós vamos falar apenas de alguns. Bom, as cunhas sedimentares, elas ocorrem em todas as profundidades e tanto nas linhas dips quanto nas linhas de strikes. Foram observadas 5 famílias de cunhas, que ocorrem desde 120 metros de profundidade até 20 metros de profundidade. Também foram observadas crinoformas na linha central strike, onde foram identificadas 4 principais unidades. Um trato de sistema de nível baixo, trato de sistema transgressivo e 2 tratos de sistemas de nível alto. Novamente nessa linha, nós podemos observar as cunhas, bem como 2 unidades de transporte de massa. Bom, os canais abandonados, elas ocorrem principalmente nas linhas dips, e a gente observa que eles estão relacionados a um padrão sísmico caótico, o que pode se relacionar a paleodeslizamentos de massa. Então, essas unidades ainda estão sendo estudadas e melhor investigadas. Vou falar um pouco aqui sobre a evolução das cunhas, né, com a subida do nível do mar. Então, a gente observa as cunhas em todas as profundidades, principalmente nas regiões de quebra. Então, no último máximo glacial, em 120 metros, a gente observa as famílias de cunha C1 e C2 na região de quebra. Após o Meltwater Pulse 1A, a gente novamente observa essas linhas com as famílias C3 e C4, geralmente ocorrendo com seu topo em 90 e 80 metros, mostrando assim um período de estabilização do nível do mar. Após o Younger Dryas, também nós vemos cunhas nessa profundidade de 60 metros, novamente um período de estabilização. Em 40 metros também, e a gente observa que essas cunhas elas vão migrando para a região nordeste, o que pode estar relacionado ao estuário de Caixa Prego e ao input de sedimentos de lá. Quando a gente observa a curva do nível do mar, a gente percebe também que essas cunhas elas ocorrem, né, em diferentes períodos, tanto em períodos de estabilização, como em períodos de brusca subida. Isso vai depender um pouco da morfologia, do tamanho da cunha, mas, em geral, elas ocorrem em períodos de estabilização. Bom, como a gente tem um tempinho muito curto, era isso que eu queria falar e muito obrigada a todos. Meu nome é Karine Santana Silva, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Geologia, sou orientada pelo professor Dr. José Maria Landim Domingues e vou apresentar de maneira resumida os resultados parciais da pesquisa intitulada Assinatura Geoquímica da Matéria Orgânica na Baía de Todos os Santos, evidências do Antropoceno e suas implicações ambientais. Cerca de 90% da matéria orgânica global ciclando ativamente nos oceanos são depositados em sistemas costeiros como baías, e a matéria orgânica preservada nesses sedimentos fornece informações úteis para reconstruir mudanças ambientais naturais, inferir mudanças paleoclimáticas e avaliar os efeitos também das atividades humanas. Em baías urbanas, como a Baía de Todos os Santos, grandes quantidades de matéria orgânica de origem natural
tanto internas e externas ao ambiente, quanto antrópicas, são depositadas. Esses fluxos diversos associados às condições hidrodinâmicas restritas geram depósitos heterogêneos e complexos. Para investigar a matéria orgânica na Baía de Todos os Santos, nós trabalhamos com 2 testemunhos, o testemunho T4, mais próximo do continente, e o testemunho T2, mais afastado. Em função da complexidade da matéria orgânica nessas regiões, estratégias multiproxies têm sido amplamente utilizadas. Assim, esse trabalho utilizou diferentes métodos analíticos para descrever a variação espaço-temporal da matéria orgânica, em níveis elementar, isotópico e molecular, quantificando a contribuição das fontes e avaliando os processos que regulam a distribuição e a origem da matéria orgânica no sedimento da BTS. Esse gráfico compara os parâmetros geoquímicos e sedimentológicos investigados nos 2 testemunhos, aqui em vermelho o testemunho T4 e em azul o testemunho T2, com os dados de precipitação pluviométrica anual para os anos de 1961 até 2011. Embora os rios mais próximos da região, como Rio Caípe, Mataripe e São Paulo, tenham uma baixa vazão, em períodos de alta precipitação, como os períodos atípicos aqui entre a década de 70 e 80, eles geram um maior aporte de material terrígeno, aqui simbolizado pelo sinal aqui, o pico de lama nos testemunhos, através da drenagem e da ação pluvial em costa, introduzindo o transporte de material em suspensão costa fora. Assim, a variabilidade das condições hidrológicas locais, moduladas pelo clima, controla em parte a matéria orgânica na Baía de Todos os Santos. De uma maneira geral, a variação temporal dos parâmetros geoquímicos e sedimentológicos no testemunho T2 e no testemunho T4 mostra que há um predomínio da matéria orgânica marinha, tanto em função da razão alimentar quanto em função dos isótopos, mas também evidenciada pela concentração elevada de carbonato nos sedimentos. Ainda assim, ocorre uma mudança no processo de sedimentação, onde há um aumento da introdução da matéria orgânica terrestre, ora associado a um processo natural, ora associado a um processo antrópico. Aqui a gente mostra um modelo simples de mistura isotópica para quantificar a contribuição terrestre e a contribuição marinha dos testemunhos. Fica evidente que a contribuição marinha ela é maior, ela prevalece em ambos os testemunhos, mas a partir de 1955, no testemunho mais próximo à costa, há uma mudança da matéria orgânica com a introdução cada vez maior da matéria orgânica alóctone. Essa mudança na introdução da matéria orgânica coincidiu com o período de expansão industrial inicial na Baía de Todos os Santos. Então, daí a gente conclui que a matéria orgânica pode carregar impressões digitais dos fluxos hidrológicos e processos sedimentares, incluindo modificações antropogênicas no sistema natural. As condições hidrológicas controlam parcialmente a entrada da matéria orgânica na Baía de Todos os Santos. A matéria orgânica domina o carbono orgânico total na maior parte desses depósitos, embora mais próxima à costa tenha sido verificada a contribuição crescente de fontes alóctones. Essas alterações foram associadas às mudanças no uso da terra impulsionadas por atividades no setor de petróleo a partir da década de 50. Finalizando, a análise da variabilidade dos perfis de concentração de matéria orgânica fornecerá informações úteis para avaliar mudanças ambientais naturais e interpretar os efeitos das atividades humanas na BTS, contribuindo para a gestão do sistema. Obrigada.